Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou resolver com vocês um exercício bacana aqui do vestibular da Faculdade Albert Einstein de Medicina. É um exercício que envolve principalmente aqui quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento. Então acompanha aqui comigo. Ó. Duas esferas de dimensões desprezíveis A e B estão no instante t igual a zero a uma distância dzão uma da outra e movimentam-se com velocidades constantes VA e VB sobre um plano horizontal, em direções perpendiculares entre si, como está mostrando a figura aqui embaixo. No instante t igual a 5 segundos, elas colidem de modo perfeitamente inelástico. Vou até grifar aqui, perfeitamente inelástico no ponto P, indicado na figura. No gráfico estão representadas em função do tempo as velocidades escalares das esferas antes da colisão. Dá para ver que são velocidades constantes, VA vale 1,6, VB vale 1,2. E aí ele diz o seguinte, sabendo-se que as esferas são idênticas e têm massas m igual a 2 kg cada uma, então são idênticas, com massa m igual a 2 kg cada uma, calcule primeiro a distância dzão em metros e depois a energia cinética em joules das esferas unidas após a colisão. Tá, vamos lá. Galera, a distância dzão que ele pediu para a gente calcular é a distância inicial entre essas duas esferas aqui. Então, eu vou marcar aqui a nossa distância dzão. É essa. Pode reparar que dzão forma aí com as duas trajetórias um triângulo retângulo, onde eu tenho os catetos iguais a ΔSA e ΔSB, as distâncias percorridas por A e por B até o ponto P, até o ponto de colisão. Então o que a gente vai fazer? Vamos calcular o ΔSA, vamos calcular o ΔSB e aí a gente calcula o dzão por Pitágoras. Vamos lá, item A. A distância ΔSA é igual à velocidade do corpo A multiplicado pelo tempo, ΔT. E aí a gente pode dizer que ΔSA é igual, volta lá no gráfico, a velocidade do A 1,6, o tempo 5 segundos, está aqui no enunciado, vou grifar aqui no enunciado, grifei 5 segundos. Então, 1,6 vezes 5, 8 metros. Agora eu vou calcular o ΔSB. A distância percorrida pela esfera B é igual à velocidade VB multiplicada pelo tempo. Então, esse ΔSB vai ser igual a 1,2, que é a velocidade da esfera B antes da colisão, multiplicado por 5, o que é igual a 6 metros. Usando Pitágoras, dzão ao quadrado é igual a ΔSA ao quadrado mais ΔSB ao quadrado, o que vai dar um triângulo pitagórico, né, galera? Então, um dos catetos mede 6, o outro mede 8. A hipotenusa com certeza vai dar 10, que é o triângulo de proporções 3, 4, 5. Mas na dúvida, faz a conta aqui, d quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36, o que vai dar 100. Então, essa distância dzão é igual a 10 metros. Essa é a resposta do item A. Bonito. Agora, no item B, o que ele quer saber mesmo? A energia cinética em joules das esferas unidas após a colisão. Tá, as duas esferas juntas formam o que a gente chama de sistema isolado. No sistema isolado, a quantidade de movimento se conserva, então a quantidade de movimento final é igual à inicial. Mas você tem que lembrar que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E aí você pode escrever o seguinte, do item B. A quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial.
mais QF e QI são vetores. Para poder trabalhar de forma mais simples, você pode transformar isso em duas equações separadas, uma para o eixo x e outra para o eixo y, uma para a horizontal e outra para a vertical. Então eu posso dizer que a quantidade de movimento final horizontal é igual à quantidade de movimento inicial horizontal em x. E também posso dizer que a quantidade de movimento final na vertical é igual à quantidade de movimento inicial na vertical, em y. Eu vou chamar a primeira equação, em x, de equaçãozinha 1 e a segunda eu vou chamar de 2, para a gente trabalhar com elas. Então vamos começar pela equação 1, equação do eixo x. Então na equação do eixo 1, a equação do eixo x. Vamos lá, galera. A quantidade de movimento final em x é igual à quantidade de movimento inicial em x. No final, as duas esferas estão juntas, unidas, então é um corpo só. De massa, 4 kg, porque cada uma das esferas tem 2 kg, as duas são idênticas. Eu vou colocar aqui, ó, M1 ou MA mais MB multiplicado pela velocidade final em x, que é igual a massa da esfera A vezes a velocidade inicial de A em x, mais a massa da esfera B vezes a velocidade de B em x. Como você pode ver pelo desenho, a velocidade de B está na vertical, somente no eixo y. Então a velocidade inicial de B em x é zero. Pode cortar esse cara aqui, ó, que vai dar zero. E a velocidade inicial de A em x é 1,6 metros por segundo, que está no gráfico. Trocando aqui as variáveis pelos valores, massa de A mais massa de B, 4 kg. Velocidade final em x é o que eu vou descobrir. Massa de A, 2 kg. Velocidade de A, 1,6. Aí você vai passar esse 4 dividindo, vai dar 3,2 dividido por 4. A velocidade final das duas esferas juntas na horizontal é igual a 0,8 metros por segundo. Vamos agora olhar para o eixo Y. No eixo Y, vamos lá, a quantidade de movimento final em Y é igual à quantidade de movimento inicial em y. Como as duas esferas saem juntas, fica massa de A mais massa de B vezes a velocidade final em y igual a massa de A vezes VA em y mais massa de B vezes a velocidade de B em y. Agora é hora da gente cortar aqui a velocidade VAY, porque no início o corpo A não tem velocidade vertical, a velocidade dele está toda na horizontal. Colocando aqui os valores, a soma das massas é 4 kg, a velocidade final em y é o que a gente vai descobrir, e aí fica massa de B 2 kg, velocidade inicial de B 1,2. Se eu passar esse 4 aí dividindo, a velocidade final das esferas no eixo y, na vertical, é igual a 0,6 metros por segundo. O que isso significa, essa velocidade vertical e a velocidade horizontal? Depois da colisão, a gente tem as duas esferas juntas com uma velocidade que vai ter uma componente vertical VFY e uma componente horizontal VFX. A velocidade final das duas esferas é a resultante das duas. Tá aqui, ó. É a nossa velocidade final. Para poder calcular essa velocidade final, conhecendo as componentes x e y, a gente faz um Pitágoras.
Como que vai ficar esse Pitágoras? Olha lá, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade final em x ao quadrado mais a velocidade final em y ao quadrado. O que vai dar 0,8 ao quadrado, faz um 8 bonitinho aí, 0,8 ao quadrado mais 0,6 ao quadrado, o que é igual a 1. Então, se a velocidade final ao quadrado é igual a 1, a velocidade final também é igual a 1 metro por segundo. Mas calma, não acabou. Por quê? Porque ele pediu para a gente a energia cinética final. A energia cinética final das duas esferas é igual à soma das massas, MA mais MB, vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2. E aí, finalmente, substituindo os valores, essa energia cinética final vai ser igual a 4 joules multiplicado pela velocidade final 1 ao quadrado sobre 2, o que vai dar 2 joules. Então, a resposta do item B, que é um item um pouquinho mais longo, né? Tá aqui, ó, 2 joules. Então tem quadrado para você, deixa eu colocar desde o início. Prontinho. Beleza? Então é isso, galera. Exercício bacana da Faculdade Albert Einstein. Se tiverem dúvidas, já sabem, deixem comentários aqui no vídeo.